Vamos começar? Vamos! Mudou o mundo. Tá ligado. Tá. Tá ligado. Bom, olá pessoal presente. Boa tarde a todos. Olá pessoal da internet, que a gente não vê, mas sabe que está aí. Bem-vindo a essa nossa tarde sobre atualizações em coronavírus. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Francisco Moreno. Ele é médico do Sistema Público de Saúde e nosso teleconsultor. Podem chamar ele de Chicão, carinhosamente. Vamos receber a doutora Cíntia Cavazana. Ela é médica, coordenadora do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis da Covisa, para falar sobre as atualizações do coronavírus. É com um grande prazer que o Núcleo Estadual de Telesaúde, aqui falo o nome deles, falo o nome do núcleo, a gente tem o prazer, então, de fazer essa atualização. Né? A gente vai tentar fazer uma dessas por mês para poder trazer sempre assuntos relevantes daquilo que está acontecendo. A doutora Cíntia vai trazer uma apresentação, vai ser uma apresentação mais técnica, que possa, então, embasar as nossas perguntas, né, que vão ser mediadas pelo Chicão, que vai ter o prazer de nos acompanhar. É todo meu. Então tá. Mas eu vou Chicão. colega a doutora Cíntia, porque na época eu trabalhei no Juntos, na Covisa, né? E aí estou muito feliz de estar aqui com a gente, poder, ela é a pessoa, né? Falar sobre esse assunto e enfim, outras coisas que a gente conhece, mas hoje especificamente sobre o Covid, né? Agora é Covid. Mudou de nome, né? Mudou. Batizado diferente. Antes era N-CoV 2019, né? E agora virou Covid, que é a doença causada pelo coronavírus, né? Por isso que ficou essa sigla. E para não confundir com os primos dele, né? Exato, tem vários coronavírus é uma família, né, de vírus. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Doutora Cíntia, Chicão, a gente, pelo visto, já viu que vai ser uma coisa mais informal. Esse é o nosso estilo, de um bate-papo, que a gente possa, então, sair daqui com as nossas dúvidas sanadas. Tá bom? Mais uma vez, obrigada a vocês dois. Cíntia, sua palavra. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu acho nós estamos num momento, né, do coronavírus, onde a gente não tem a doença no Brasil. E o grande, né, o nosso trabalho como vigilância é justamente a informação. Então, esse é um canal para a gente muito importante, porque o nosso foco é que as pessoas, quem está atendendo, consiga identificar o paciente corretamente, né? Existe uma definição de caso clara, bem estabelecida, pode haver mudanças nessa definição de caso, mas é uma definição de caso estabelecida, e para que a gente consiga identificar essas pessoas rapidamente, para que as ações de vigilância possam acontecer. E, paralelo a isso, também que profissionais da saúde, estudantes e mesmo a população tenham informações para a gente não gerar um pânico desnecessário. Tem várias situações, a gente tem aí tido, né, algumas situações de xenofobia, para a gente não ocorrer nesse problema de xenofobia, de você ter uma discriminação dessas pessoas que supostamente, né, podem ter tido contato, então, assim, para a gente ter bem estabelecido e ter ações baseadas no que realmente existe, não ficar atrás de fake news, né, não ter essa coisa que a população, ninguém sabe o que fica todo mundo com medo. Essa história de fake news está bem complicada mesmo. Bem complicada, mesmo. Teve várias, né? Ela vem da confluência, que ela está tendo mais fake news, né? Que a gente até pelo momento, né? Na verdade, quando você pega lá 2009, a gente não tinha essa coisa de WhatsApp que a gente tem hoje. Todo mundo aqui recebeu, por exemplo, um vídeo de uma pessoa comendo uma sopa de morcego. Hoje, quem recebeu pela boca, né?
não é? Com certeza. Todo mundo recebeu. Várias vezes, inclusive. Exato, várias vezes, vários grupos lá, aqueles benditos grupos. A gente recebe a mesma coisa, assim, não tem nada ainda estabelecido que realmente é do morcego. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, e nós, como profissionais de saúde, né, a gente tem que ter essa informação. Nós temos, é nosso papel, né, orientar e informar o que realmente... Teorias conspiratórias, né? Sim, que estão escondendo os casos também. Ah, e era da NASA, a gente ouviu. A gente já ouviu que era um vírus criado especialmente, Então, manipulado. assim, na verdade, a gente tem ocorrências, o coronavírus está aí, ele foi descrito a primeira vez, a infecção em humanos, em 1960. Ai, gente. Então, ele não é um vírus novo, a gente sabe que ele infecta humanos desde 1960. Então, a primeira descrição dele de infecção em humanos é de 1960. A partir daí, o que a gente sabia dele? Ele causa doença, ele causa um resfriado comum, na maioria das vezes, principalmente em crianças. Então, todos nós aqui já tivemos um quadro provável de coronavírus, aqui tem uma família inteira, né? E, exato, tem vírus que circulam, tem outros coronavírus que circulam, que a gente tem. Tá? Aquele resfriado comum que a gente teve, uma das vezes pode ter sido coronavírus. E o que tem de diferente são novos vírus, com algumas mutações, são novos vírus. É isso que está acontecendo nesse momento. É o que aconteceu em 2012, 2013 com o MERS-CoV, né? Quem já viu, e o que aconteceu em 2001 e 2002 com o SARS-CoV. Então, são todos coronavírus, só que novos subtipos. Então, lá em 2001 e 2002 surgiu um novo subtipo que infecta humanos, SARS-CoV, o nome dele. 2012, 2013, novo subtipo que infecta humanos, MERS-CoV. E agora, né, o primeiro a gente chamou de nCoV 2019, e agora o Covid, que daí é doença causada, né, pelo coronavírus, 2019. Para vírus, a gente às vezes batiza ele com a data que ele foi descoberto. Então, vocês lembrarem lá da influenza, a gente tem uma cepa, influenza A, PDM09. O que é isso? Pandemia, PDM de pandemia, 09 de 2009. É a mesma coisa para o coronavírus. Então, esse coronavírus vai ter sempre esse 2019, que é de 2019, acompanhando o nome dele. Tá? Aqui, acho que eu posso passar ali? Eu posso passar para vocês aqui. Pode ser? Porque Você quiser trazer para cá. Eu só queria mostrar em relação ao número de casos. Então, a gente já atingiu aí 60 mil casos no mundo. Nós já estamos aí em torno de 60 mil casos no mundo. Você consegue? Eu consigo. Tá ótimo. Muito obrigada. Aqui, ó, só para comparar o 21 com o 23. Então, eu pulei o 22. Todo dia, a Organização Mundial da Saúde, no site lá da Organização Mundial da Saúde, então, quem quiser se manter atualizado, isso é um dado público, todos os dias é colocado no site um novo reporte, tá? Com o número de casos daquele dia, eles fecham, né, está escrito lá no rodapé, eles fecham os casos notificados por todos os países até as 10 horas da manhã. Então, existe uma pactuação mundial em relação a novos vírus, monitoramento de influenza também, de outras pactuações de monitoramento. Então, essa questão que a gente viu da fake news, estão escondendo o número de casos. Existem leis internacionais que obrigam os países a reportar novas doenças. É uma notificação compulsória? Sim, exato. É como, né, o que a gente chama aqui de notificação compulsória para doença. A gente tem aí doenças que são de notificação compulsória obrigatória, né? Faz parte, todas essas, a maioria delas são doenças que você tem pactuações, algumas, a maioria delas, você tem pactuações mundiais. Se você entrar lá, número de tuberculose, vocês não conseguem ver na OMS, mapinha? Por quê? Porque todos os países são obrigados a informar. Paralisia fácil aguda, influenza, e a mesma coisa para o coronavírus. E aí, assim, eu me lembro sempre assim, né? Você tendo o critério mínimo de
notificação, você notifica independente de ser ou não. Você tem que ser um erro para mais. Né? Sim, sim. E depois a gente vai confirmar. O que não pode fazer é não ter os parâmetros diagnósticos sem notificando. Né? Isso que é complicado. Assim, então a gente, né, isso é o que o Francisco falou, é o que a gente segue para é um racional para todas as doenças de notificação compulsória. Então, para algumas doenças, você só faz a notificação se você tiver comprovadamente o diagnóstico, caso de tuberculose, né? A gente só preenche a notificação compulsória de tuberculose quando você confirma o diagnóstico desse paciente. HIV, só quando é confirmado, né? As hepatites, só quando é confirmado. Algumas doenças, principalmente as doenças virais, e algumas bacterianas, que você precisa ter ações imediatas, elas são na suspeita. Então, meningite bacteriana, na suspeita. Pensou que você é obrigatório, isso né, para quem está começando na área médica, e para os médicos mais velhos também, que às vezes a gente tem uma dificuldade. É obrigatório, existe lei para isso. Então, nós médicos, e não é só médico, é profissional da saúde, existe uma lei, você pode ter sanções se você não fizer essa notificação compulsória, tá? Então, a gente tem que fazer. E algumas são em 24 horas. Por exemplo, sarampo, 24 horas. Coronavírus, em 24 horas. É obrigatória essa notificação. Na suspeita. Na suspeita. Confirmação e aí... E, claro, para não entrar, por exemplo, a gente, né, assim, passou perto de uma pessoa que acha que é chinês no metrô, daí vai atendimento. Vai notificar isso? Não. Quem cria, né? A gente segue o Ministério da Saúde, então ele cria uma definição de caso suspeito. Para coronavírus, são pacientes com sintomas respiratórios, então obrigatoriamente sintoma respiratório, com febre, e que tenha um deslocamento para a China, tá? Nos últimos 14 dias. Se ele for há 2 meses para a China, né, ele retornou há 2 meses, não é coronavírus, não tem esse período de incubação, tá? Então, existem critérios definidos para suspeita, tá bem? E pessoas que tiveram contatos com doentes também. Então, a pessoa não viajou, não se deslocou, mas ela mora com uma pessoa que foi para a China nos últimos 14 dias. Então, essa pessoa pode ter sido contaminada, ela é um suspeito, tá? Então, tem um critério, porque ainda a China, isso mudou. Começou lá atrás, quando começou, era quem tinha ido para Wuhan, tá? A província de Guangdong, que eles chamam. Então, para quem foi para Wuhan. Depois aumentou. Então, 2 províncias, tinha Guangdong e uma outra província. E depois, Hubei, exato. E depois passou a ser China toda, porque você tem transmissão local. Tá? Porque nenhum foi nessa região. Exato. E daí você vai aumentando, né? Então, como foi disseminando pela China, essa notificação de transmissão foi aumentando. Porque vocês vão falar, mas tem caso em outros países, né? Até vou mostrar, depois a gente volta aqui, ó. Então, a gente tem lá casos, é só para comparar, né? De um dia para o outro. Então, são 24 países com casos do Covid de 2019, tá bem? E por que a gente não considera uma viagem? Quem foi para os Estados Unidos, tem caso lá nos Estados Unidos, por que não entra? Quem foi para os Estados Unidos não é um suspeito, se não teve contato com alguém doente. Porque não existe transmissão local ainda, tá? Isso pode mudar. Então, se algum outro país passar a ter transmissão local, a viagem para esse país vai ser um risco. Então, vai entrar nessa definição de caso. Por enquanto, não entrou. E é isso aqui que eu, né, lá no site, isso é tudo, ó, do site da OMS. Então, tem todas as informações diariamente atualizadas, essas informações. Então, não tem, estou escondendo. Não, tá tudo lá, tá? Tem vários mecanismos. Vou mostrar outros sites que também fazem esse monitoramento. Então, a gente tem 24 países nessa ocorrência. Casos de 23 países, a exposição foi na China. Então, foi uma pessoa que foi para a China, voltou para o seu país e desenvolveu a doença lá. Tá? Então, ele foi exposto, ou ele foi exposto a uma outra pessoa que viajou, que teve a doença, só que adquiriu, né? A transmissão ocorreu lá na China.
Tá bem? Não foi no país. Não foi, ele foi no país, mas ele foi lá, ele já tinha uma viagem para a China, né? Então, existiu transmissão local. Por exemplo, o que é isso? A pessoa viajou, voltou, um dos casos dos Estados Unidos, na França, na Alemanha, então, voltou para o país e transmitiu para quem morava com a pessoa, por exemplo. Então, existiu essa transmissão local, mas tinha o vínculo com a China ainda. Tá? Então, isso não é considerado transmissão local. Tá bem? Então, o que é considerado transmissão local? Quando começar a acontecer casos que você não consegue ter um link com a origem, que por enquanto é a China. Tá? É isso que é transmissão local. Então, a gente não tem... Eu acho que depois da questão da transmissão, houve muita discussão sobre isso também, quer dizer, transmissão por gotícula, transmissão por contato, usar máscara, lavar a mão, lavar a mão com gel, né? Os escafandros, teve gente, perdão, usa aquele que a gente usava do Ebola, né? O recomendado, não. Então, qual é a recomendação da OMS? A OMS diz que a transmissão é por gotícula, só existe transmissão, pode existir transmissão com aerossol se você manipular o paciente. Então, para que isso é importante? Para o profissional da saúde. Então, quem vai aspirar esse paciente, quem vai coletar o exame desse paciente, quem vai manipular, quem vai fazer a fisioterapia desse paciente. Quem vai fazer a anamnese e o atendimento clínico também. Então, ainda a gente tem aí uma discussão, porque, na verdade, é gotícula. Então, quem vai entrar no quarto é máscara cirúrgica, tá? Ou a precaução orientada pela OMS é essa, máscara cirúrgica gotícula. Então, você vai entrar no quarto, você não vai aspirar o paciente, você não vai fazer fisioterapia, você não vai coletar exame, isso é uma transmissão por gotícula, você vai entrar com máscara cirúrgica, tá? Em situações que existam, né, esse procedimento, o paciente que está entubado, que é aspirado, hoje a gente tem sistema fechado, mas se acontecer, aspirou, abriu, isso pode ficar em aerossol. E daí outros profissionais que vão entrar ali vão ter que usar a máscara N95. E aquele fone de ouvido que eu comprei na China, vou poder usar? Teve várias. Eu recebi todas as na China, chegou no correio e tal. Até do plástico bolha. Não estoura. Não estoura plástico bolha porque o ar é da China. Não estoura porque o ar é da China. Né? Assim, a gente faz piada de tudo, né? Mas a gente teve, por isso a informação. A gente teve várias demandas da população em relação a produtos que vêm da China. Não existe a transmissão, né, gente? Primeiro, o vírus fica pouco tempo, ele não resiste nenhum vírus, né, tirando aí da hepatite B, mas vírus respiratórios, de doença respiratória. Então, o coronavírus, influenza, parainfluenza, todos esses vírus de quadros respiratórios, eles não sobrevivem. E a mesma coisa para esse coronavírus. Ele não sobrevive tanto tempo assim no ambiente, né? Chega da China para cá, não chega em 2 horas. Outra coisa, qualquer material, como que ele vem de avião, né? Ele é submetido a uma temperatura, a uma pressão que é incompatível com a vida. Então, o vírus não sobreviveria, mesmo que fosse um vírus que existe no ambiente por 90 dias, ele não sobreviveria a essa temperatura. Então, ele não é o alien do 8º passageiro. Não é o alien, não é. Então, quem fez encomenda da China, pode abrir a sua encomenda da China, você não vai ser contaminado por isso, tá? E se quem embalou, cuspiu ou espirrou ali em cima, mesmo assim, tá? Então, quem comprou não vai ser embalado. A gente teve, mas e se alguém espirrou em cima do meu produto? Não vai, tá? Não é essa maneira a transmissão do vírus. O que a gente tem, né, a descrição dos casos todos são contatos próximos. Então, começou lá no mercado, né? Então, são contatos próximos, contatos prolongados, né? E a transmissão realmente é o que a gente chama da gotícula, é respiratória,
tá? Você pode levar o vírus na sua mucosa? Pode, por isso a importância da lavagem de mãos, né? Mas é esse contato íntimo, a superfície ele não sobrevive aí muito tempo, então a encomenda da China não é o problema. Tá? Então, só para mostrar, então, existe sim casos em outros países, mas que tiveram essa transmissão com um link com alguém que foi para a China ou teve contato com uma pessoa que veio da China. Por isso não é considerado risco neste momento, isso pode mudar, isso é uma coisa que vai mudar, a gente espera que não tenha casos de transmissão local em outros países, mas se acontecer isso vai mudar. Tá? Outros países podem ser inseridos. Só lá em relação ao número de casos, vocês veem do reporte do dia 21, que é do dia 10, 40 mil casos, dia 11, né? 40 mil casos. Hoje, aqui, né, esse é o de ontem à tarde, que ele sai sempre no final da tarde, esse reporte. Esse é o de ontem, 45 mil casos. Tá? A gente acompanha, né, tem vários instrumentos para a gente acompanhar. Como eu disse, a OMS fecha, né, esses casos lá 10 horas da noite, 10 horas da manhã, arruma o seu reporte e coloca no site. Esse site aqui, a gente também acompanha, um site provido pela Johns Hopkins, tá? Ele usa dados também de notificação. Ele é atualizado, ele é online, dá nervoso. Então, você entra agora, daqui 2 horas você entra outro número, ele é online, tá? Então, a notificação vai aumentando. Olha quantos casos. É um pouquinho diferente do que está 60 mil. Porque tem esse gap. Só que de um dia para o outro, isso não aconteceu nos outros dias. Entraram aí cerca de 15 mil casos. A gente ainda não sabe essa explicação. Hoje, no reporte de hoje da OMS, vai aparecer esse número. Deve sempre, ela não põe só um mapa, ela põe sempre um mapa e fala novidades da doença, fala algumas questões, né? Se teve transmissão local, esses países que tiveram, então ele coloca. Eu estou esperando, vamos ver qual vai ser a explicação, né? Vamos colocar uma explicação, porque teve uma mudança importante que a gente não viu nos outros dias. A gente chegou a ter uma inserção de novos casos por dia, a OMS sempre põe lá do ladinho quantos casos entraram no dia. Em torno aí de 5 mil foi o máximo, quase 6 mil. Chegou a 2 mil casos de ontem para hoje, não sei o que aconteceu ainda. A gente ainda não sabe a explicação para isso. Aqui eles não colocam também, não tem nenhuma explicação necessária. Por isso que dá essa diferença, tá? Aqui em relação às mortes, também dá diferença, 1.370 mortes. Tá? Fora da China, só uma morte. Uns 50 anos. Então, a taxa de mortalidade, quando a gente vai ver, está em torno de 2, um pouquinho abaixo, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, o MERS-CoV tinha uma taxa de mortalidade de 35%, quase. Tá? O SARS-CoV em torno de 4, 5%. Do novo coronavírus, em torno aí de 2%. Tá? Então, é uma taxa, só que é um número de casos muito acima do que a gente viu para o SARS e para o MERS-CoV. Tá? Então, ele tem aqui é o mesmo site, tá? Esse de Johns Hopkins, só a curva epidêmica. E daí aqui parecia que estava fazendo platô, a gente ficou toda feliz lá na nossa divisão. A gente está fazendo platô. Né? Toda curva epidêmica, então ela vai subindo, uma hora ela faz um platô e depois o platô que vem a queda, né? Normalmente. Você tem, para algumas doenças, a gente sabe que você pode ter uma segunda onda. Isso é a curva epidêmica, né? A gente começou a comemorar, só que olha o que aconteceu, porque entrou 15 mil casos. A gente já desanimou. Então, pode ser. Então, assim, é isso que eu estou esperando ver se não são casos antigos que não estavam reportados, se são realmente casos novos. É isso que hoje à tarde a gente vai ver lá. A OMS, eu acredito que deve comentar sobre esse aumento do número de casos. Tá? Para a gente saber. Mas geralmente o site da Organização Mundial de Saúde, seus números são muito próximos. Ok. São muito próximos. A diferença é essa coisa online, né? Que aqui ele consegue fazer essa atualização online, mas são próximos, né?
mesmo que fosse online, um é 60 e outro é 45, são díspares, né? Sim, mas é uma coisa que a gente viu hoje, né? Nesse de ontem para hoje, esse reporte de ontem para hoje. Nos outros dias tinha uma diferença, sim, mas não era uma diferença tão importante. Isso é uma coisa que realmente chamou a atenção e a gente ficou bem assim, irritada, ó, tinha uma tendência de platô. O que aconteceu com isso? Tá? Aqui só em relação a, nesse mesmo site da John Hopkins, ele classifica os países o risco relativo dos países de ter importação de novos casos. Tá? Então, é uma análise que a gente faz, a gente se preocupa, e até para traçar ações. Se você começa a ter no seu país, né, eu lá como saúde pública, o Ministério, você começa, o seu país é um alto risco, você vai ter que mudar suas estratégias, né? Sua estratégia baseada no seu risco. Então, a gente ainda, no Brasil, a gente tem um risco baixo. Aqui eu pus começa em 1%, aqui da Índia para cima, aqui vocês não vão conseguir ver, mas está lá disponível no site. No e-mail anterior tem um link, eu coloquei todos os links para quem depois quiser, vou disponibilizar a aula, a apresentação. A Tailândia é o maior risco, 13,8%. Tá? Aqui também, a gente consegue ver, esse é uma outra plataforma, e ele é bem interessante, eles fizeram isso para Zika vírus e para o Ebola também. Então, eles consideram variáveis diferentes, incluindo a malha aeroviária, quantidade de pessoas, doentes, a disseminação, eles juntam tudo isso, fizeram uma fórmula para calcular o risco. Aí é em torno de 0,2%, tá? O risco do Brasil. Isso mesmo considerando outros países que não têm transmissão local. Se você for só a China, que é o lugar que tem transmissão local, dá 0,1%. Daí você pode verificar isso, qualquer um de vocês pode entrar lá e ver. Você pode pôr país, a cidade, você pode ir mudando. É muito interessante. Para quem gosta de epidemiologia, quem se interessa, é um instrumento muito interessante. E esse assunto seguinte, a gente está no verão, então estamos salvos. Quem não pega gripe, não toma resfriado. Lédio, né? Não, tudo bem, vamos dizer que está no mau sol. Não, na verdade, a gente não tem esse conhecimento sobre o novo coronavírus, se realmente no verão ele não vai se disseminar. A gente não tem. Não dá para falar que não vai, você não tem. Porque a gente sabe, sim, na China, em qual momento eles estão? Eles estão no ápice, né? Eles estão na sazonalidade dos vírus respiratórios. Estão no inverno, tá? Então, eles estão, sim, é o momento que eles vão ter ocorrência maior de influenza e outros vírus respiratórios. A gente acompanha, principalmente aqui no estado de São Paulo, se você pega países mais do norte, isso a gente conhece muito por causa da influenza, né? A influenza é uma doença que a gente estuda muito, avalia, tem vários mecanismos de vigilância e monitoramento. Então, a gente sabe que, por exemplo, países do norte, do norte do país, eles têm uma característica muito diferente do sudeste do Brasil em relação à sazonalidade da influenza. Ela lá quase acontece o ano inteiro, e normalmente o mês de dezembro, às vezes pode ter um pico, novembro, dezembro, um pouco diferente da gente. Tá? A gente tem uma sazonalidade bem marcada, associada mesmo ao inverno. Né, quando a gente olha a série histórica lá de influenza, mas você pode dizer que o coronavírus vai ter esse comportamento? Não tem como, né, gente? A gente ainda não tem esse perfil do Covid-19. É muito precoce a gente dizer isso. Até porque a gente já teve, se vocês olharem, a gente deixa isso disponível lá na página de Covisa, quem quiser, tiver interesse, a gente deixa. Todas as informações estão lá disponíveis. A gente já teve anos de ter o início da sazonalidade de influenza em março, que ainda é o verão, né? No final já começou, mas não é o inverno, não é quando a gente esperaria, tá? É 1 ou 2 anos, foram anos que foram atípicos,
né? Normalmente começa a partir de maio mesmo, a nossa sazonalidade. Mas até para a influenza, que a gente conhece bem, você tem essas surpresas, imagina para esse vírus que a gente não sabe o comportamento. Então, é muito precoce a gente dizer, vamos salto no verão. Não sei. Não acho que dá para a gente ter um embasamento científico para fazer uma afirmação dessa. Tá? A gente ainda não tem. Aqui, só em relação a essa... qual a abordagem, né, nossa em relação à abordagem da saúde pública, né? Isso inclui o Ministério, o Estado e a Prefeitura. Então, né, quando você tem uma nova doença, você tem níveis de alerta, né? Mesma coisa, a OMS vai tendo níveis de alerta, e para cada nível de alerta você tem uma resposta que você deve ter. Em que momento a gente está? É aquilo que eu falei no começo, a gente está no momento que o principal, divulgar informação. Então, vocês devem ter visto, saiu em várias mídias, a gente fez treinamento para mais de 1.500 pessoas, 3 dias diferentes, profissionais de saúde. Nós estamos tendo inserções aí, né, quem acompanha aí, o Instagram, porque hoje em dia, você fazer campanhas, né, para a população, você não adianta pôr no intervalo da novela. Antigamente, você botava no intervalo da novela, beleza, você resolveu o seu problema. Hoje não, né? A gente tem muito problema, principalmente com algumas faixas etárias, porque você é onde você vai inserir. Né? Então, tem Instagram, tem Facebook, porque é uma estratégia, sim. Né? Não é porque a prefeitura, o ministério querem fazer um Facebook. Não é. É porque é uma estratégia de comunicação, é o jeito que a gente consegue. Por exemplo, campanha de sarampo, né, que começou aí de 15 a 20 anos. Nós estamos aí, né, numa nova etapa dessa campanha, a gente já fez em outros momentos. São todas, a gente faz essa divulgação em mídias sociais, tá? Justamente para atingir esse público. Então, foi feito todo um trabalho, está saindo tanto do Ministério, o Estado e a Prefeitura, em inserções em mídia, para chamar mesmo, para ter essa informação disponível. Tá? Então, aqui são várias ações lá da Prefeitura, mas tudo visando isso, capacitar o profissional da saúde. Então, né, num município como o nosso, que a gente tem mais de 200 hospitais entre hospitais de longa permanência e curta permanência, a gente tem mais de 200 hospitais, a gente tem aí quase 500 unidades básicas de saúde. Então, a gente tem um número, tem os AMAs, então a gente tem um número de alguns países. Né? A gente é maior, né? O município de São Paulo tem uma rede aí de saúde, de profissionais de saúde maior que muitos países. Então, qual é o objetivo? Chegar em todos esses profissionais da saúde. Esse profissional da saúde ele precisa estar capacitado para atender, para identificar esse paciente. Tá? E a população também tem que ser orientada, né? Então, a gente fez ação com educação, com a Secretaria Municipal de Educação, nós fizemos com taxistas, então, pessoas que podem ter contato, não porque eles não pensando, vai ser por aí que vai entrar o vírus, vai começar. Não é isso, mas são populações que são questionadas, né? E eles também questionam. Então, as escolas, como que eu faço se eu tiver um aluno chinês? Teve essa coisa. Para eu pedir para ninguém mandar para a escola? A gente não pode fazer isso. A gente teve porque a gente tem também uma preocupação com a questão da discriminação com essas pessoas. Muitas escolas mandaram para os seus pais bilhetes, assim, você conhece alguém que já esteve na China ou em algum lugar? Eu não sei se eu conheço alguém que conhece alguém que esteve... Condomínios também fizeram isso. Fizeram, então, a gente tem feito justamente, porque isso é uma questão legal até, né? Não vamos esquecer que existe uma lei, né? Que a gente está sujeito a ela por discriminação, sim, né? Por raça, sexo, não é? Você está lá em todo elevador está o númerozinho da mesa. Direito à educação também, Exato. Então, assim, a gente não pode tirar uma criança da escola porque ela é chinesa. Não existe isso.
E a confusão de que todo oriental é chinês e todo Sim, chinês exatamente. Porque, assim, é ofensivo. como você sabe, chega a ser ofensivo. Porque, assim, Todo chinês é japonês. tem olho puxado é chinês, não é assim, né? Então, assim, existem muitas questões envolvidas nisso que a gente tem compromisso de não... E nós temos historicamente uma postura que eu acho bastante interessante a gente discutir, que é uma postura anti-quarentenas e anti-repressões, não é? E tem alguns países do mundo que tem uma postura epidemiológica de repressão. Você vai lá, você fecha a cidade, ninguém entra, ninguém sai, acabou. E nós temos uma postura, parece que historicamente no Brasil, um pouco diferente, que tem sucesso, né? Tem uma outra visão. O que você acha? Então, assim, a gente fica sempre... Porque, assim, se for pensar epidemiologicamente, o que era melhor? Realmente restringir todo mundo que veio da China, não vai sair de casa. Né? Claro que é muito mais fácil. Mais fácil não, vai ser mais lógico, né? Mas existem questões éticas, porque a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa aceitação de que o governo possa vir, até por questões históricas, a gente tem sempre medo quando alguém fala, vou te proibir de sair de casa. Fala, pô, né? Como assim? Quem é você para me proibir de sair de casa? Essa legislação de exclusão, né? Haja visto nos sanatórios, exato, a gente já teve muito, né? Exato. A gente realmente é um período meio sombrios, né? E assim, de coisas né? muito, né? Quando você vai ler, né? A gente lê livros, vê pessoas que foram colocadas em sanatório só porque queria, né? Eu, assim, muito assunto em relação ao feminismo, então a mulher separou, não queria, enfia ela no sanatório, ele quer se livrar e enfiava ela lá, né? Ele era dono dela. Então, assim, é por isso, a gente tem aí um certo... A gente fica com medo, porque de repente o negócio desescama e daqui a pouco você não pode sair de casa sem critério nenhum. Então, a gente não tem essa cultura. Então, alguns pacientes que a gente tem conversado, alguns suspeitos já descartados, alguns estão investigando, a gente está investigando esses casos, está monitorando, e o que a gente vê é que eles têm, alguns chineses, né, algumas pessoas, às vezes moram aqui, mas tem família lá, então são pessoas que vivem lá e vivem aqui, ou só chineses, mas assim, o que eles falam lá, eles têm essa coisa muito clara. A gente conversou, né, através das investigações das nossas unidades, lá, em algumas cidades, você só pode sair na rua, que são essas cidades que estão em isolamento, você só pode sair na rua se você tiver permissão do governo. Você não vai no shopping porque eu quero ir no shopping, né? Você vai só sair na rua se você tiver uma permissão do governo e ir para lugares que forem permitidos. Isso vinculou na mídia, né? Sim, teve até no WhatsApp um vídeo de uma senhorinha, não sei se vocês viram, um drone gritando com ela. Ele fala em chinês lá, ele começa a falar, filmando, ela está em cima quase dela. Então, assim, existem restrições. E tem países que fizeram restrições para entrada. Não existe lei, que no Brasil a gente não tem uma lei, e para nenhuma doença. Então, assim, isso foi uma coisa do sarampo também. A pessoa com sarampo, se você não convencer, a gente é muito na conversa. A gente conversa, explica e fica, né, monitora essas pessoas, porque a gente não tem uma lei. E se a pessoa quiser sair para o shopping, ela pode. Então, é uma questão, a gente tem que educar. Para nós, é uma questão de educação, né? Em relação ao respeito, de convencimento, exato. A gente precisa que a pessoa entenda qual é o risco quando ela tem uma doença infecciosa dela transmitir. A gente fica com medo do preço que se paga se fizermos o contrário. Exato. Se a gente abrir a porteira para fazer o contrário, o preço vai ser maior do que... Exato. Então, assim, a nossa, né, o que a gente tem, a nossa política é essa. A gente vai lá, conversa, persuadindo e educando mesmo, para ela entender a importância dela se manter em isolamento enquanto estiver suspeita, tá? Então, algumas ações é só mais para, assim, o foco, né, das ações são essas, a informação e capacitação de profissionais, tá? Aqui eu vou pular só, em relação ao nosso site, ó, o www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa,
A gente tem lá uma parte que é para a população, então tem uma introdução do novo coronavírus. Se você colocar no Google Covisa coronavírus, já aparece, já vai para essa página aqui inicial, tá? Lá, na verdade, o site a gente tem todas as doenças, tá? Tem informação, tem boletins, tem de todas as doenças, sarampo, a gente mantém isso sempre atualizado. Outras doenças também não, né, a minha são as doenças agudas transmissíveis, outras doenças a gente também mantém esse site atualizado. Essa é uma parte inicial de informações para a população, e daí tem um quadrinho que tem profissional da saúde. Qualquer pessoa pode clicar aqui e abrir, se quiser ler, o documento está disponível lá para todo mundo. E ela disponibilizou para a gente algumas informações que a gente tem repassado. Um dos nossos papéis no Telesaúde é replicar essas informações, fazer essa replicação de boas informações, né? Combater o fake news com good news, né? Com boas notícias, né? Não, exato. E esse é o motivo, inclusive, que você está aqui, né? Fazer esse convite não só hoje, mas com certeza outros virão, de estar trazendo sempre repositórios, porque nós recebemos muitas perguntas também dos profissionais de saúde. Como fazer? Como lidar com o paciente que chega com suspeita de tossindo ou não? Eu atendo com máscara, atendo com luva, mando ele, já notifico. Então, a gente também recebe essas demandas. É bom que a gente tenha... Então, aqui a gente está mantendo sempre atualizado, então tem uma parte que tem os documentos da Covisa, nós fizemos, que é baseado na OMS, no Ministério da Saúde, mas nós fizemos um documento para a nossa realidade, como município. Tem os documentos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O link para você ver aquele reporte lá, você consegue. Então, a gente deixa esses links ativos aqui para a pessoa poder ter as informações do Ministério e da Organização Mundial da Saúde e do CVE, que é a Vigilância do Estado. Tá? Aqui já tem ali a ficha de notificação. Então, essa é uma doença diferente das outras, porque quando quando a gente está lá atendendo o paciente, a gente faz a notificação, como funciona, né? A maioria talvez não tenha, só a gente, né, que trabalha na vigilância, como funciona? Essa notificação, ela vai para uma unidade de vigilância regional, que cada hospital, unidade de saúde sabe qual é, ele sabe que tem esse fluxo, então ele manda para essa regional, isso no município de São Paulo. Essa regional manda para nós lá na Covisa, que somos a central do município, tá? E a gente repassa isso para o Estado, repassa isso para o Ministério. É assim com todas as doenças, com exceção do coronavírus, tá? Como é feita essa notificação? É um sistema online, então essa é a diferença. Algumas outras doenças a gente usa o Sinam, ele não é um sistema online. Tá? Então, ele não está, no momento que você digitou, já não está lá, não está disponível para mim na Covisa e para o Ministério. O coronavírus, não, ele está disponível no momento que digitou, só que ele vai direto para o Ministério. Ele é uma notificação que a gente chama de retrógrado. Ele vai primeiro para o maior, né, a central lá do Ministério, ela repassa para o Estado, que repassa para o município. Então, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vai ser assim? Então, justamente essas pactuações globais, né? Eles têm que, diariamente, você tem que reportar isso à OMS. Então, precisava ser um sistema online. Você não pode reportar, porque o que adianta você reportar um caso que aconteceu há 10 dias? Nada, né? Então, para esses vírus respiratórios, para epidemias, não adianta. Que ação você vai fazer 10 dias depois para um vírus respiratório? Né? Então, assim, não tem efetividade na sua ação. Isso é uma das coisas. E como ele tem, é uma doença ainda nova, de interesse, né, assim, nacional, o Ministério optou por fazer essa notificação diretamente, um sistema direto para ele. Uma questão aí, acho que técnica lá, o Ministério acabou optando por fazer dessa maneira. Está sendo uma fonte
global de informações atualizadas. E acho também para ele ter um controle, porque o que acontece, né, o que a gente tem visto, muitas notificações que na verdade são excluídas. Sim, tem várias notificações que são excluídas, porque assim, notificação, o paciente tem um sintoma respiratório, a maioria nem não está grave, não teve, mas eu entrei, tinha um chinês na van. Ou eu fui num hotel que tinha um chinês. Então, assim, isso essas notificações, e infelizmente algum colega fez essa notificação. Né? Não é a população que está fazendo, alguém fez essa notificação. Então, essas notificações são excluídas. Até para você ter esse controle de o que você vai excluir ou não, como é uma doença nova. Então, eles acabaram concentrando isso no Ministério. Tá? A gente fez lá na Covisa, fez esse cartaz que é para justamente, vocês vão começar a ver em vários lugares, já estão disponibilizando as unidades de saúde. Para quem quiser entrar no site e imprimir, baixar, imprimir, pode imprimir, está lá disponível o link. A gente copiou e colou. A gente já copiou e colou. Exato, mas é para isso. É para isso mesmo. É para isso que está disponível. É por isso que a gente faz, né? Para disseminar a informação. E como a gente, né, um município tão grande, para a gente conseguir que essa informação seja atualizada rapidamente, porque muda, isso pode mudar. Como que eu vou fazer? A gente tem que manter em algum lugar tudo atualizado, porque, né, a gente optou por manter um site, que é um lugar que as pessoas conseguem ver, você bota no Google coronavírus, vai aparecer lá alguma da Covid. Tá? E esse está disponível para qualquer pessoa baixar e imprimir e reproduzir na sua unidade de saúde, na escola, no seu condomínio, né? Quero pôr no meu condomínio, pode pôr, tem a informação correta, né? Então, não dá para vocês lerem, mas assim, tem a definição de caso, então tem quem viajou tem a questão do deslocamento para a China, então tem essa informação disponível, tá? Aqui a definição de caso já falei, né? Então, sintomas respiratórios e viagem para a área de transmissão, nesse momento que é considerado a China, tá? Ou alguém que tem ou contato com uma pessoa doente, tá? Essa definição de caso. E qual período? Então, a gente considera um período de 14 dias. Esse é o período, pela descrição dos casos, então tem alguns trabalhos que foram publicados, que embasam, a OMS segue isso, a gente segue o que está sendo preconizado no mundo todo, então a gente está seguindo aí a questão dos 14 dias como período de incubação, tá? Aqui, ó, o site do Ministério, então tem atualização, os estados com casos suspeitos, se tiver confirmado também vai aparecer assim, e o número de casos. Foram já 33 casos notificados, alguns excluídos, alguns descartados. Como a gente descarta o caso? Faz o exame é testado painel viral, então influenza, parainfluenza, todos os vírus respiratórios que podem causar doenças respiratórias e o coronavírus. A coleta desse material é feita pode ser feita na unidade básica de saúde ou Sim, diferenciada? Sim, não. A coleta quem atendeu vai coletar. A única exceção é pacientes que são atendidos em consultórios particulares, porque ali você não tem condições de ter essa coleta e envio dessa amostra. Tá? É a única exceção. Qualquer outra unidade de atendimento, fez o atendimento do paciente, vai fazer a notificação e fazer a coleta de amostra e envio para o Instituto Adolfo Lutz. Os laboratórios particulares também estão fazendo isso? É importante falar, porque assim, quem foge das unidades básicas de saúde cai nessa rede. Mas como para outras doenças, né, com raras exceções, o laboratório particular que processa esse exame, ele envia essa amostra para o Instituto Adolfo Lutz. Então, ele pode fazer. Eu tenho um laboratório particular, eu tenho já o exame, não são todos, então são 2 laboratórios no município de São Paulo que já anunciaram que estão fazendo o teste para coronavírus. A gente ainda só tem essas 2, um é uma rede de laboratórios, o outro é um laboratório de um hospital. É só esses 2 que estão fazendo. E é para o seu público.
para o seu público que é atendido, né, quem é atendido lá. Ele pode fazer? Pode, não existe nenhuma regra que impeça ele de fazer. Ele pode fazer esse exame. Só que ele tem que mandar uma amostra, ou alicotar, né, que a gente fala. Então, ele divide lá a amostra, ele prepara essa amostra e manda para o Instituto Adolfo Lutz. Por quê? Lá vai ser retestado e existe contraprova. Se vier um positivo, ele tem que ser feita uma contraprova, inclusive ser enviado para a Organização Mundial da Saúde, porque também existe uma rede de vigilância laboratorial, né? A gente já faz isso com a influenza. Por isso, por exemplo, a vacina da influenza. Como a gente sabe quais vão ser os tipos de vírus que vão estar lá na vacina, compor a vacina? Através dessa rede, que a nossa referência é o Instituto Adolfo Lutz. Acho que podemos avisar que se vier o resultado positivo, não é sentença de morte, né? Sim, tem essa questão. O coronavírus, o cara se atira pela janela porque o coronavírus. Tem essa questão, assim, na verdade, né? o que a gente está vendo, né? Eu até coloquei um pouquinho de manejo clínico. Então, assim, 80% dos casos são casos leves. Então, são doença leve, é um quadro semelhante a um resfriado. 20% casos graves, tá? Então, a gente tem que, assim, tem que pensar, né, avaliar quem está atendendo esse paciente. Você vai avaliar, sim, a gravidade, tem que fazer uma classificação de risco. A clínica não é a suspeita, é coronavírus, vou internar porque eu não sei o que vai acontecer. Não é isso. Vou internar isolado? Exato. Não, tá? Porque, na verdade, a maioria dos casos vão ser quadros leves. O importante é sempre manter esse paciente em isolamento. Ele vai para casa, ele vai fazer isolamento domiciliar. Então, ele vai ser orientado, não se deslocar, não vai trabalhar, não vai para a escola, não vai para o shopping, não vai no cinema. Tem que dar testado. Vai ter que dar testado, porque o coitado, né? Se a pessoa trabalha, você manda ela ficar em casa, você tem que dar a ferramenta para que ela possa ficar em casa. Né? A gente não pode falar, tá, fica em casa e pronto. Então, testar de 2 dias. A gente vê. Isso, aí ele volta no terceiro não dá. E aí andou todo o percurso. Pegou hoje, exatamente, pegou às vezes 3 conduções para chegar no posto de saúde. Isso para qualquer doença. E a gente vê para outras. Então, assim, o coronavírus, na verdade, não é diferente. O raciocínio é o mesmo que a gente faz para qualquer outra doença. Né? Então, um paciente com uma suspeita de sarampo, você vai dar um atestado de 2 dias, para que no terceiro ele ainda não se recuperou, ele tem que se deslocar, pegar 3 conduções, com um monte de gente com uma doença que é transmitida por aerossol. Então, quando a gente atende um paciente, a gente tem que pensar em todas. Isso é obrigação, isso não é favor. Isso é obrigação de quem atende esse paciente. A gente tem esse compromisso, né, com o nosso paciente. Aqui, em relação ao que a gente tem hoje, né, dos 33 lá casos, no município de São Paulo, são 2 suspeitos que estão em acompanhamento. A gente não teve nenhum caso grave, teve já alguns excluídos, descartados, ainda a gente tem 2 em acompanhamento. Né? E que foi feita toda a prova viral e que não deu. Não, esses em acompanhamento é que não saiu ainda o resultado. Porque quando vier positivos, né, quando vier positivo, vai ser um caso confirmado. E os que vão vindo, o resultado vem negativo, a gente dá alta para o paciente. Então, pode sair na rua, a gente libera o isolamento domiciliar e ele passa a ser um caso descartado. E esse tempo está saindo em 2 dias. Isso. Em torno do máximo, em torno de 2 dias. O Brasil conseguiu reduzir o tempo de... Sim, a gente tem tido aí em torno de 2 dias, em média, 2, 3 no máximo. Não tem passado, isso é dinâmico. Vocês olharem todo dia lá do Ministério, todo dia é excluído o caso. São resultados que estão saindo. É o tal de SUS que faz isso, né? É o tal do SUS. É o tal do SUS. É o tal do SUS. Esse exame no privado, você vai, eu tive a curiosidade, é R$1.400. Para você fazer no privado. Para depois me mandar para o Adolfo Lutz confirmar. Então, assim, a gente faz em todos os pacientes sem ônus pelo SUS. Né? Então, é um exame que está sendo feito e todo dia sai resultado, é feito. Essas amostras são... Então, todo dia sai paciente, porque são casos descartados. Quando a gente vê lá caso descartado, é porque o exame foi processado e veio negativo.
Tá? É só assim que o paciente vai ser descartado. E os pacientes que estão em suspeita, para eles é recomendável então que eles usem algum tipo de... Então, como a gente aborda esse paciente? Vou falar um pouquinho, né, do manejo, daí assim, para quem está lá em casa. Então, é um suspeito, ele já foi avaliado, pode ficar em casa, ele não tem nenhuma intervenção que você precisa fazer no hospital, ele vai poder ficar na casa dele. Não existe uma medicação específica, então é suporte, né? Uma medicação, se tiver febre, suporte. Ele pode ficar em casa? Pode. Você vai dar alta, e a partir da notificação, e por isso é importante a notificação, a gente fica sabendo do caso, a gente faz uma visita domiciliar à vigilância, né? As equipes regionais de vigilância fazem uma visita domiciliar, identifica com quem ele mora, se deslocou, se não se deslocou, quantas pessoas moram, se tem mais alguém com sintomas, toda essa investigação é feita a partir da notificação. A gente precisa saber que esse caso existe e onde ele mora para poder fazer alguma ação. E é esse o problema, né? Por isso a gente está batendo tanto na tecla, tem que notificar, tem que ser rápido a notificação. Porque para a gente ter essa ação, não adianta ela acontecer depois de 15 dias ou ir na casa de alguém depois de 15 dias. Eu vou ter aí outros casos, se realmente for coronavírus, né? Então a gente precisa ter uma ação rápida. Faz a visita e depois a gente faz um acompanhamento, aí pode ser por via telefônica, a gente liga todo dia, paciente, como você está? E orientação. Então, orientação para o paciente, quem está com sintoma respiratório, usar máscara cirúrgica, né? Então, paciente, quem tem sintoma respiratório, para evitar a transmissão, máscara cirúrgica. Lavagem de mãos, não compartilhar utensílios dentro de casa, e a gente pede, né, dentro do domicílio, que essa pessoa durma no quarto sozinha, que ela fique dentro do possível isolada, né, na casa dela, para não ter risco de contaminar as outras pessoas que moram nessa casa. Manter os ambientes ventilados, lavar bem a mão, não colocar a mão em mucosa, secreção, sempre lavar a mão após, né, porque essa mão com secreção pode ir na superfície, alguém transmitir. E a mesma coisa, os cuidados para quem mora. Então, não estão doentes. Essas pessoas não vão usar máscara. Tá? Qual é a orientação para elas? Não tocar mucosas, olho, nariz e boca. Lavagem de mãos, não compartilhar talher, copo, não ter esse compartilhamento. E não dormir, né? Não evitar esse contato tão íntimo neste momento, até esse caso ser descartado ou, né, qual for o desfecho desse caso. Essa é a orientação. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento para todos esses pacientes que já entraram como suspeitos, a gente faz. Ele é descartado, a gente fala, olha, foi descartado o seu caso, pode voltar, pode sair, se estiver se sentindo bem, porque às vezes o que tem acontecido, os sintomas duram pouco, são resfriados, às vezes dura 2, 3 dias, o paciente já está bem, mas ele ainda está em restrição. Descartou o caso, não é coronavírus, a gente libera, pode, né, voltar ao convívio social. Que é o básico para quem está resfriado, né? Se proteger quando se espirra. Exatamente. Não usar a mão, usar a etiqueta respiratória, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que de uma vez por todas a gente vai ter que começar a usar o hábito de ter o lenço descartável, de não espirrar, fazer assim, que depois vai ficar em tudo. Exato. Entendeu? E isso é o né, o Covid 2019, na verdade, ele vem lembrar que nós temos princípios, regras básicas do bem viver, né? Exatamente. Você não vai espirrar em cima de quem está na sua casa. No coleguinha. É uma questão de civilidade. Não é só coronavírus, se transmite assim, né? Tem infinitas doenças. Exatamente. Você não faz isso. Mais graves, mais alarmantes. Exatamente, que a gente tem aqui no Brasil. Né? Não é que é uma ameaça. O coronavírus é uma ameaça. Outras doenças nós temos, todo ano influenza é uma, todo ano tem, meningite temos, a gente tem, ou sarampo a gente teve, está tendo ainda, muito menor, mas a gente tem. Então, assim, você tem que ter esse cuidado, essa etiqueta respiratória. Então, você tá com sintomas respiratórios, usar lenço descartável após mexer, né, em mucosa, boca, nariz e olhos, lavar a mão ou usar o álcool gel,
lenço só pode ser descartável, lenço que não é descartável não serve, não pode guardar o lenço descartável no bolso para usar mais tarde. Né? Ah, sobrou aqui, vou guardar. Não pode, tem que descartar na hora. Usou, descartou. E lavou a mão. Né? E evitar, quando a gente está numa situação, está na rua, não colocar a mão no olho, não colocar a mão no nariz, não colocar a mão na boca. Vai se alimentar também, ter a lavagem de mãos ou o uso do álcool gel. São regras básicas. Né? Na verdade, não é nada novo. Nada disso que eu falei é novo. São coisas que a gente já deveria fazer, já deveria ser o nosso hábito. Né? Que a gente ainda tem algumas falhas. Eu não vou me alongar, mas só assim, em relação a alguns... tem alguns trabalhos já descrevendo, né? Como são esses casos? Quem fica mais doente? Então, os trabalhos até agora todos são pessoas acima de 50 anos que tiveram um maior número de doenças. Existem casos pediátricos, pouquíssimos casos. Os 2 trabalhos que tem não tiveram crianças abaixo de 15 anos, que é uma coisa curiosa, né? Teve aquela criança que pegou da mãe, né? Mas assim, ter essa transmissão aí, né, vertical, enfim. Mas assim, nos casos que pegaram lá, né, no ambiente, a gente não tem descrição de casos em crianças menores de 15 anos, que é curioso. Por quê? Elas não são imunes, né? Porque o novo coronavírus ninguém é imune. Talvez elas façam doença, não façam a doença, são assintomáticas. A gente não tem muito, a gente não tem esse conhecimento ainda, mas a gente sabe que são pessoas mais velhas, é o maior número de casos, pessoas acima de 50 anos. Doentes crônicos, né? Pessoas que têm exato, fator de risco. Né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? São pessoas que estão idosos, mas pessoas mais exato. Então, tá muito, nos 2 trabalhos, está associado com comorbidade. Então, tem associação com comorbidade. Então, assim, os fatores de risco estão até agora muito semelhantes com a influenza, tirando criança, que ainda não vemos, e gestante também muito pouco. Também ainda não tem isso muito claro. Mas, assim, os outros, né, aqui um pouquinho abaixo, acima de 50 anos, sim, fator de risco, e pessoas com comorbidades. Imunodeprimidos, né, geral, transplantado, em tratamento oncológico, pessoas com neoplasia, imunossuprimido, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, então tem doença renal crônica, doença hepática crônica. Então, tem sim alguns fatores de risco para essa população, inclusive nos casos graves que tem. Isso está disponível, eu fiz, né, o trabalho que foi descrito. No começo, esse trabalho é bem interessante porque ele dividiu a primeira fase até 1º de janeiro, então os pacientes que tiveram doença até 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro até 11 de janeiro e 12 de janeiro até 22, que é quando ele encerra o estudo. Por que isso, né? Era diferente, só que esse começo todo estava associado ao mercado lá de Wuhan, né? Depois, será que mudou a característica desse paciente? Mudou a transmissão, não foi? Será que mudou a característica desses pacientes? Não mudou muito. Tá? Mudou a questão da transmissão, sim, mas a característica do paciente é semelhante quando ele faz essa divisão por períodos. Então, fator de risco, algumas doenças crônicas e a idade acima de 50 anos, tá? Isso é legal, ó. Ele, nesse estudo mesmo, ele faz, né, algumas avaliações, então ele coloca aqui o R0. O que é? Vocês sabem o que é o R0? O R0 é, assim, cada doente, quantos outros doentes você vai ter, né? Qual a transmissão disso? Por exemplo, sarampo. Qual é o R0 do sarampo? 1 para cada 18. Tá? Então, para cada um caso de pessoa com sarampo, se você está numa população, claro, não vacinada, você vai ter 18 novos casos. A influenza é em torno de 3. O R0, 2,2 nesse estudo. Outros estudos variou de 1,4 a 2,68, abaixo até da influenza. Tá? Então, para cada um doente, em torno de 2, você vai ter 2 outros novos casos. Tá? Período de incubação, ele avaliou, né, o período de incubação, então manteve os 14 dias.
27% só, 27% dos pacientes foram procurar atendimento médico no segundo dia de doença, e aqui ficou coberto, mas 90% dos casos que tiveram internação, né, que tiveram uma doença grave, foi a partir do 5º dia. Então, a gravidade é deslocada, não é logo no começo da doença. Então, 89% dos casos tiveram, né, o quadro grave após 5 dias de doença. Então, a gravidade, ela não vem logo, não é exata, não é no primeiro, não é aguda, o paciente não começa grave. Tá? Então, ele abre o quadro respiratório, ele vai ter, pelo menos, é o que até agora... Tem que ter uma atenção nesses 5 dias, né? Isso da demora de procurar o serviço, são 5 dias que ele ficou contaminando. Exatamente. Né? Então, é bem interessante. Tem esse reporte, né, saiu no New England, uma transmissão de um paciente assintomático. Isso não é, meu Deus, transmite todas as doenças, né? Tem assintomático que transmite, a gente sabe. Influenza você começa a transmitir um pouco antes de ter os sintomas respiratórios, sabe? É a mesma coisa. Então, isso ia acontecer, né? A gente só não sabia, a gente ainda não sabe quanto tempo antes, isso a gente não sabe. Quanto tempo antes dos sintomas ele começa a transmitir? Não temos esse conhecimento ainda do Covid 2019. Mas tem o reporte, esse é o primeiro reporte de transmissão. Então, um empresário alemão teve contato com um empresário chinês assintomático. Esse empresário chinês voltou para a China e ficou doente. Quando ele ficou doente lá, ele, né, houve essa notificação, e como ele tinha esse deslocamento para a Alemanha, foram buscar, e esse empresário alemão tinha sintomas respiratórios. Daí foi identificado o coronavírus dele. Mas quem passou? Para quem foi o alemão que passou? Não, o chinês passou para o alemão. Ó. Aqui, ó, o caso índice, ó, que é esse empresário chinês, ele visita a Alemanha, ó, ali na primeira parte. Era o empresário chinês que estava assintomático. Ele estava assintomático quando ele teve essa visita, esse contato com o empresário alemão. Então, houve a transmissão nesse momento. Tá? Quando ele ficou sintomático já na China, já depois. Desde a época da merenquifose, em Londres, do século XIX, acontece. Sim, paciente assintomático. sabe que tem. E ele ficou sintomático depois, né? Mas a gente sabe que existe aí um período antes dos sintomas que você passa a ter a replicação viral e transmissão da doença. Quase todas as doenças. Então, é o período que muitas vezes é o mais que você Exatamente por isso. Então, a gente sabe que isso provavelmente ia ter aqui também. Esse é o primeiro relato, a gente não sabe ainda quanto tempo. Esse aqui acho que foi 1 ou 2 dias antes. Também, nenhum óbito deles. Né, relacionado, porque depois desse aqui passou para outros, ó, teve mais 3 casos associados a esse empresário alemão. Teve aquela história bem assim, impactante, né, do médico que morreu, né? Sim, do médico que foi o primeiro que pois contou a história, que foi reprimido pelo governo. Né? Ele foi chamado a atenção, o que você está falando aí? Depois pediram desculpa, né? Publicamente, o governo chinês pediu desculpa para ele, fez isso. Foi confuso, porque uma hora pareceu que ele estava vivo, outra hora pareceu que mas depois ele foi confirmado, ele foi ótimo. Então, isso é interessante, né? A pessoa que descobre um tipo de, do primeiro caso, do paciente 1, né? Eu não sei se foi 1, mas... Então, na verdade, eu não tenho as informações, né? Ele era um oftalmologista. Mas só vi que apareceu um câmera. Então, mas ele trabalhava nesse hospital, apesar de ser oftalmologista, não sei, né, o sistema de saúde lá, ele só atendia a questão oftalmológica, acho que não, pelo que eu entendi, o que eu li, eu acho que ele percebeu que ele tinham vários casos de pneumonia, alguns casos graves, e ele achou isso curioso e foi quando ele fez esse relato. Pelo que eu entendi, ele atendeu esses pacientes. Então, assim, não acho que ele só atendia, né, que ele é oftalmo, mas não sei se o atendimento foi em relação...
existe descrição de conjuntivite, né, associada ao, mas não, é uma porcentagem pequena. Então, não acho que tem que esse atendimento, mas assim, de qualquer jeito ele percebeu, ele é uma pessoa que está, né, que tá vendo ali, ele percebeu, ele trabalhava no hospital e percebeu que tinha, chamou a atenção. O Edel faz da China, né? Sim, o Edel faz da lavagem das mãos. Ele percebeu, ele fez o link, e daí foi ver, ele já falou, né, acho que ele chegou a falar que tinha alguma associação com o mercado, com pessoas do mercado, então ele realmente foi a pessoa que primeiro percebeu, né? Não sabia o que era, não sabia, né? Foi o primeiro que, e daí ele fez o alerta, está acontecendo, porque o primeiro alerta foi esse, casos de pneumonia na China, então os primeiros alertas foram desses pacientes graves. Então, quando começou, né? Será que, se a gente for pensar que só 20% dos pacientes evoluem com gravidade, ou talvez esse mercado ali, o contato, né, algum contato diferente, essas pessoas foram muito expostas e tiveram uma taxa mais alta de gravidade. A gente tem muitas questões, tem muitas perguntas que a gente ainda não tem respostas, vai levar alguns anos, aí 2009, né, a pandemia de 2009, teve perguntas que a gente foi responder 2, 3 anos depois, quando você vai estudar um N grande para conseguir perceber algumas sutilezas. Esse é um outro trabalho também que ele avaliou só os pacientes hospitalizados. Então, um pouquinho aqui, um pouco diferente. Também é um paciente com uma característica aí em torno de 50 para mais, né? Então, tem sim essa faixa etária. Esses pacientes são mais velhos, esses pacientes que tiveram internação. Aqui eu só coloquei em relação à comorbidade. Então, um grande número desses pacientes tinham comorbidades, é um número importante de pacientes com comorbidades. E aqui foi o primeiro local que a gente viu a relação para o profissional da saúde. Até então, os outros reportes, né, as outras publicações, o profissional da saúde não era um risco. E chamava a atenção, porque tanto o SARS como o MERS-CoV, se vocês forem ler, enfim, o profissional da saúde era um alto risco ser profissional da saúde. Sim, teve muita transmissão para profissionais da saúde nos 2 anteriores. E a OMS, né, a gente não está vendo, mas fiquem de olho nos profissionais da saúde, porque a gente, nas outras ocorrências, era um fator de risco importante ser profissional da saúde. Esse é o primeiro reporte que fala isso, e teve 40% aí de casos entre profissionais da saúde. Também tem a questão, ele pega o paciente desde o começo, teve inclusive transmissão dentro do hospital, pessoas que estavam internadas e foram contaminadas dentro do hospital. Então, eles pegaram bem o começo, né, os primeiros que talvez não tinham uma precaução adequada para barreiras, que é a questão do isolamento desses pacientes e dos profissionais da saúde também. É bom que chama atenção para essas outras missões, né? Porque se passa um vírus tão bobo assim, imagina de outros que são. Então, chama-se atenção bem à luz essa discussão do coronavírus que a gente acabou de falar, né? Estamos falando de um bicho bobo, mas assim, tem outras coisas. E o multidroga, né? As bactérias multidroga resistentes. Ou seja, né? Se o vírus consegue ir, imagina. Exatamente. Então, assim, tem vários para os pacientes. Daí ele coloca, né, esses achados aí em relação a essa transmissão local, ao número alto de pacientes de transmissão para profissionais da saúde. 26% desses pacientes precisaram de unidade de terapia intensiva, então uma taxa alta, e aqui a mortalidade é um pouco diferente, 4,3, maior, mas a gente só está vendo os casos graves, né, diferente daquela mortalidade quando a gente avalia os outros casos graves. Você falando de uma coisa também que aconteceu na época também da SARS, que é o temor da congestão do serviço de saúde, né? Sim. Você congestionar o serviço de tal forma, seja realmente por necessidade real, que você tem que ter UTI, né? Seja por questões de alarmes, né? Que você começa a alarmar as Todo mundo vai